Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 19 de 3 de 2018, 17 horas e 12 minutos. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, que, para quem não conhece, é o que a gente faz sempre às segundas-feiras, né, um pouquinho antes do final do pregão, que visa compartilhar, mostrar aqui o que eu estou pensando, as minhas estratégias, operações para o período. Então, é aquele programa que a gente faz, de repente, para, digamos assim, fazer o alicerce ali para a semana, para os dias que virão, ok? E de terça a sexta nós fazemos o radar, esse sim mais puxado ali para o final ou até após o fechamento do pregão, fazendo um resumo do que foi a sessão. Para quem quiser aprender as técnicas que eu utilizo, estratégias, a filosofia operacional da Top Traders, que é uma filosofia para investimentos e de vida também, né, de acúmulo de patrimônio ao longo do tempo, nós abrimos geralmente 2 cursos por ano e haverá uma imersão técnica já confirmada para os dias 17 e 18 de abril. Eu vou deixar a página na descrição do vídeo, ok? Com todos os detalhes sobre a imersão, bônus, quanto tempo que as aulas ficam disponíveis, se é online, presencial, fala sobre o Cartesian, 2 semanas de acesso ao grupo, você tem um material preparatório antes do treinamento, um mini currículo meu, algumas frases que minha equipe colocou que eu falo ao longo dos anos aí, depoimentos, né, e um vídeo explicativo sobre tudo isso com aproximadamente 30 minutos. Tem algumas dúvidas aqui, imagina se você tem, poxa, como é que eu receberei o acesso ao curso, né? Você clica aqui, tem explicação. É possível parcelar por boleto? Aí você clica, tem explicação, né? Poxa, como é que eu assisto às aulas, né? Você clica aqui e vai ter aqui detalhadamente. Se ainda assim você tiver alguma dúvida ou preferir fazer a reserva por e-mail, nossa equipe fica ali à sua disposição para tirar qualquer dúvida, esclarecimento ou até te colocar na pré-lista. É só escrever para suporte@toptraders.com.br. Falou, quero fazer minha reserva para imersão, tenho essa dúvida, tenho aquela dúvida, estaremos à disposição. E aqui no nosso canal no YouTube, tem aqui no cabeçalho também esse vídeo explicativo, ok? E a descrição do curso que eu falo, imagina que você clica aqui para assistir o radar de sexta ou na mira do trader de hoje. Aqui na descrição do vídeo eu deixo esse link, deixo o que foi estudado no dia, o link para cadastrar para receber o informe cenário diariamente. Agora você cadastra num dia, já recebe no outro. E aula online gratuita também que aprenda a gerenciar o seu capital na Bolsa de Valores. Ok, pessoal, então recado dado, vamos aí estudar as criptomoedas, que é sempre o início aqui dos nossos trabalhos para a semana, né? Então a gente percebe que existe uma sessão de alta muito forte, algumas criptomoedas subindo muito hoje, né? Aqui o EOS, por exemplo, Stellar, NEL, Cardano subindo muito. Então o mercado ele atingiu um objetivo ali de curto prazo, é isso que a gente vai ver a seguir. Então, falando, por exemplo, do Bitcoin, nós temos aqui um topo duplo, né? E o Bitcoin simplesmente desceu no alvo, que era a região de 7.700, 7.800 dólares. Já no pregão de quinta-feira, dia 15, ele deixou aqui um sinal de fundo, após atingir de fato o objetivo, veio milimetricamente, e agora a gente vive um repique. Repique, pessoal, a gente marca 3 pontos. Fundo anterior, que é 8.500 dólares, né? A média de 5 é de 21. Uma vez acima de 8.500 dólares e da média de 5, onde é que é o alvo do repique? Média de 21. Lembrando que existe um topo duplo, se o mercado, mesmo repicando um pouco mais, fraquejar e perder esse fundo, ele projeta o anterior. Ok? Então, movimento de repique, a gente marca o fundo e a média de 5 como referências para a movimentação. Falando do Ethereum, hoje subindo 8,96, né, pelo menos por enquanto. Agora virou moda aí falar, antes era Ethereum, agora é Ethereum, né? A gente poderia simplificar e padronizar como Ether, né? Então, o Ethereum, ele veio no alvo, né? Parecia, eu lembro que quando ele estava aqui nos 1.400 dólares, que começaram as negociações na CME, na Bolsa de Chicago, eu falei para os alunos da imersão
que eu acreditava que ele viria aqui nessa LTA. E parecia uma brincadeira naquele momento, né? Agora, por que eu acreditava? Porque o mercado, o Ethereum subiu. Conforme ele começou a cair, ele começou... Primeiro que deixou uma shooting star muito forte, e ele, quando caía, tinha um acréscimo de volume muito grande. Então, esse ponto aqui, na verdade, era o alvo mais óbvio, o 575, né? Fundo. Mas quando você tem uma linha assim, ela acaba atraindo os preços. Então, se eu tivesse uma venda, por exemplo, eu teria encerrado, por exemplo, com certeza. Tem uma galera que consegue trabalhar vendido nessas criptos, aí nas exchanges e tal. Então, o alvo mais intenso do movimento de queda ele foi atingido, então, no mínimo, você vai lá e encerra a sua venda. Não se prendam a essa porcentagem aqui, o Cartesia e o Core Market Cap eles se prendem a fechamentos diferentes. Né? Eles tomam como base fechamentos diferentes. Então, 541 dólares é o valor, está batendo aqui, e alvo atingido. Para quem quer arriscar uma compra, você pode trabalhar por assimetria. Né? Se perder, se adentrar o território da LTA, você estopa e se subir, principalmente acima de 575, tem um espaço amplo para fazê-lo. Falando do Ripple, que é o campeão aqui de alta de hoje, o Ripple ele tinha um ponto bem manjado aqui na região de 66 centavos de dólar, ele foi caindo sorrateiramente e atingiu e chegou a bater 64. Até 59 poderia vir, mas o alvo mesmo era 66. Ele testou. Aparentemente aqui no gráfico a movimentação não é muito relevante, mas em porcentagem sim, né? 1 centavo já faz diferença. Então ele está subindo. Aparentemente o movimento que esses ativos estão fazendo é somente um repique. Mas para quem procurava, por exemplo, uma compra após os alvos serem atingidos, ou para quem trabalha vendido aí o momento para zerar, esse momento foi atingido entre sexta-feira e o pregão de hoje. E o Bitcoin Cash, que negocia a 967 dólares, é uma das minhas criptomoedas prediletas. Ele tinha um alvo neste fundo, um primeiro alvo, né, 864 dólares. E foi 877, foi bem pertinho do alvo no pregão de quinta. E ele vive também um movimento de repique. A gente ainda não sabe se esse movimento é consistente, mas na própria quinta-feira já justificava zerar uma posição de venda, por exemplo, ou pensar em compras já. Eu, particularmente, acho que quem tem comprado essas criptos nesse momento, você tem que ter duas convicções. Primeiro, que a tua corretora está no ar, que ela não está fora, algo do gênero, para que você possa entrar e sair das moedas quando for necessário. Né? E segundo, são operações talvez mais rápidas do que elas eram há algum tempo atrás. Né? Então são operações para ficar 2, 3 dias ou no mínimo acompanhar de forma integral, pelo menos nesse momento. Ok, pessoal? Então, criptomoedas estudadas. Vamos dar uma olhada no que a gente pode estudar aqui no broadcast, né? Tá falando do petróleo, por exemplo, né? A bolsa americana está funcionando das 10h30 às 17h, estão fechando já. Então o petróleo hoje, ó, fechou em leve baixa, com realização de ganhos em dia de menor apetite ao risco. Tem Fed quarta-feira, né? Então caiu 0,45 em Nova York e 0,24 em Londres. Londres fechamento 66 dólares e 5 centavos e Nova York 62,13. Então, falando aí do petróleo, o ouro fechando em alta, em meio a incertezas com a decisão do Fed e Facebook. O ouro geralmente sobe quando tem aversão ao risco, subiu 0,42. Né? Tem o Fed na quarta-feira. Aí tá falando aqui sobre o escândalo de dados de usuários do Facebook, da campanha eleitoral de 2016, tal. Então gerou uma certa pressão. Né? Hoje foi dia de relatório Focus, também eu comentei bastante sobre isso no informe cenário, ok? Aí falando do cobre, que eu sempre acompanho, fechou em baixa de 0,82 na NYMEX em Nova York e na London Metal Exchange caindo 0,49. Observando aqui as bolsas na Europa, queda generalizada. Destaques para a Inglaterra 1,69, Alemanha 1,39, França 1,13% de baixa.
Como é típico de segunda-feira, eu estudo duas bolsas europeias. E hoje eu farei os estudos do índice DAX, que a gente faz diariamente, e também do índice FTSE de Londres. Então, é um dia de queda geral no exterior. E aqui no Brasil, né, pessoal, como não podia ser diferente, está caindo bem menos que a média. Quando lá sobe, aqui cai, e vida que segue. Mas tudo a gente vai ver o gráfico já adiantando as movimentações. O mercado está começando a alinhar para ficar fácil aqui no Brasil. Como eu sempre falo, passa por um momento mais complexo e enigmático e depois você pega um período mais tranquilo e previsível, né? Então, depois eu explico por que depois de um período enigmático você passa por um período mais previsível, que está iniciando nesse momento. Nesses dias, né? Talvez da semana passada para cá e tal. O índice FTSE, para quem não sabe, é o índice... Aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa como benchmark principal. E nós temos em Londres o índice FTSE, FTSE 100. Se lê... Fala para o professor, mas está escrito outra coisa ali. Não, mas se lê FTSE. Então, o índice FTSE ele veio numa região novamente de forte suporte que segurou o mercado. Em fevereiro de 2017, gerando um forte movimento altista. Depois, em abril de 2017, gerando um forte movimento. E por duas vezes recentemente, né? Uma em fevereiro desse ano e outra em março desse ano. Conforme nós havíamos projetado, pessoal, quando você tem esses movimentos aqui, eles são repiques para quem busca oportunidade mais rápida de curto prazo, para aliviar indicadores. Então, geralmente, essa movimentação vem na média de 21, o mercado cede, esboçou um fundo duplo. Só que ele foi na média de 21 de novo e deixou novamente uma estrela cadente como ele tinha feito no dia 27/2. Ele repetiu dia 12/3. Então é somente um repique até a média. A perda desse fundo duplo que poderia levar o mercado a uma forte escalada, ela praticamente é anulada com esse Marobuzu de hoje. É um pregão de queda de ponta a ponta, abaixo desse patamar aqui da região de 7.120 pontos, nós temos um pivô de baixa e a perda do fundo duplo. Então a tendência maior é pela continuidade da baixa. No índice DAX, na Alemanha, nós tivemos algo parecido. Né? O mercado veio, tinha feito fundo 1, 2, 3, 4 vezes. Ele tocou a região uma vez, repicou, tocou, repicou de novo, fez um engolfo. E demonstrava um pouco mais de força e uma possibilidade de romper a região de 12.460 pontos e fazer um pivô de alta. Só que essa região foi respeitada como resistência, nós temos um topo duplo, só que o eixo ainda não foi acionado, ele fica na região 12.170 pontos. Mas pela movimentação de hoje, a tendência maior, o caminho mais provável é pela continuidade da baixa. Hoje um movimento lateral com viés baixista. E aí, vamos falar do índice DAX, hoje baixa nos Estados Unidos também. Os futuros norte-americanos eles já vieram em baixa desde a madrugada e assim, mesmo depois do mercado à vista abrir, essa tendência persistiu. Algo que me chama bastante atenção, além do rompimento falso do topo anterior, é o rompimento a penetração, né, deste outro topo que tinha sido marcado no dia 27/2 em gap. Né? Então o mercado, primeiro aqui ele fez um engolfo, né? Rompimento falso deste topo anterior, marcado dia 26/1, e agora em gap ele viola aqui essa região e já penetra a média de 21. Isso indica uma provável continuidade do movimento baixista. Ok? Então, vimos aí criptomoedas, DAX, FTSE. Vamos dar uma olhada no S&P, Dow Jones, EWZ. Não.
Então, só para a gente ver aqui os fechamentos do mercado norte-americano, né? O índice Nasdaq, que teve uma queda muito forte para os padrões de lá. Eu gosto de observar aqui o Days Range, né? Que é a oscilação intradiária entre a máxima e a mínima. A mínima, ele chegou a cair mais, ó, foi 7.285 pontos. Apesar de ter fechado, ele chegou a cair mais de 2% no intraday. Ok? S&P fechou em baixa de 1,42 e Dow Jones 1,35. O S&P, ele, desde a semana retrasada, a gente traçou aqui uma LTB e uma LTA que formam um triângulo. Esse triângulo foi rompido em gap, mas logo em seguida refutou, porque esse topo aqui funcionou como resistência, foi um rompimento falso, que geralmente traz os preços até o fundo anterior, ou seja, a região de 26, a região de 2.648 pontos, que é alvo sim para essa correção. Então, eu acho que nem faz muito sentido manter essa LTB. Então vamos concentrar aqui no rompimento falso, né? O fato de hoje ter havido um gap é que assim, não é exatamente, se você pegar um livro e procurar ilha de reversão, não é exatamente esse padrão, mas na prática, pessoal, isso daqui é uma ilha, ó. E isso reforça a possibilidade do mercado tocar esse fundo anterior na região de 2.648 pontos. Mesmo porque nós temos uma LTA também, que une os últimos fundos, né? E essa LTA sendo perdida, projeta o teste imediato do fundo anterior ao longo dos próximos pregões. Então a expectativa por lá é pela continuidade da baixa. Aí falando agora do Dow Jones, ele também perdendo a sua LTA. Linha de tendência de alta. Qual que é o provável alvo? Região de 24.218 pontos, fundo anterior. Média de 21 levemente apontada para baixo, a tendência pela continuidade da queda. E vale destacar também que aqui nós temos um topo, um fundo e um topo na média de 21. A perda hoje de 24.669 pontos aciona também um pivô de baixa. Certo? Então a gente percebe aí que existe que os ursos aparentemente saíram da toca e estão aí mostrando as suas garras. Pessoal, havia uma pequena LTB e uma LTA no petróleo. Petróleo fechando de lado hoje, ainda acima da LTB. Ele sentiu resistência novamente ao redor de $66 e ele está numa situação altista aqui, mas nada que a gente fale, nossa, que oportunidade, né? O dólar, o petróleo tem uma leitura um pouco mais complexa nesse momento, ok? E falando do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, que de uns dias para cá se tornou um ativo fixo. Inclusive, pessoal, o EWZ ele começou a ser estudado a pedidos do pessoal, né? Nós temos a área de comentários aqui. O pessoal deixa algum link relevante, as suas opiniões e principalmente pedidos de estudos. Então eu vou lá, anoto, faço uma ordem cronológica e faço o estudo aqui de forma gratuita. E é, como eu falo aqui, o meu recreio, né? Então, deixa ali seu pedido, aproveite para compartilhar o vídeo também, se possível, deixar seu like, se você gostar, não se esqueça, e se inscrever no canal. Porque quando nós tivermos 5.000 inscritos no canal, em vez de 5 pedidos do YouTube, faremos 10 em comemoração, provavelmente na semana que vem, porque já está bem perto aqui de completar 5.000. E o cenário que eu comentei anteriormente é só entrar no site toptraders.com.br, nome, e-mail, inscreva-se. A partir do dia seguinte você já recebe, por quê? Nós temos agora um sistema novo que automaticamente quem se inscreve vai para a base e no dia seguinte já vai ao cenário. É um programa que tem uma entregabilidade fantástica praticamente.
qualquer servidor de e-mail recebe, dificilmente cai no spam. A gente está modernizando bem aqui as coisas para melhor atendê-los. Ok. Então vamos agora... Não, é o EWZ, né? Depois a gente vai para o mercado doméstico. Então o EWZ, ele é influenciado pelos ativos que o compõem negociados em Nova York e pelo dólar. A média de 21 está inclinada para baixo, o pregão baixista hoje. Ele perdeu a linha inferior de um triângulo, isso significa a venda, né, força vendedora. E hoje a gente percebe uma máxima e uma mínima bem mais baixas que no pregão de sexta-feira. E assim ele deve seguir em queda, principalmente abaixo, caso ele se mantenha abaixo de 44,49, que é esse fundo aqui, né? Então, este é o caminho mais provável, a continuidade da baixa, né? E hoje a gente percebe que ele segurou nesse topo anterior. Esse topo anterior é 44,03, ele fechou 44,20, só não caiu mais porque esse topo aqui funcionou como piso. É aquela história da memória e da inversão de polaridade entre suportes e resistências que a gente ensina em detalhes na imersão. Ok? Então, pessoal, vamos ao mercado doméstico aqui, utilizando agora o Cartesia. Para quem não viu os meus estudos na semana passada, eu circulei as últimas sextas-feiras aqui, onde a gente percebe uma forte presença vendedora, principalmente no período da tarde para o final do pregão. Ocorreu dia 9, depois ocorreu dia 16, depois ocorreu dia 23, depois dia 2, depois dia 9. Então, 5 pregões que na etapa final os touros dominaram o pregão. Alguns desses pregões com fechamento na máxima, inclusive. Só que na sexta-feira, dia 16, no pregão anterior, esse padrão foi quebrado. E uma das máximas do meu método, que você não vai encontrar em livros de análise gráfica, em treinamento nenhum, é quebra de padrão comportamental, né? Que significa que tem alvo novo no ar, e esse algo novo pode trazer materialização de algo inesperado. Esse inesperado é a queda. O pessoal ainda insiste em falar em alta, né? O mercado marcou máxima em 88.317 até 83.913 e as pessoas insistem em dizer que o mercado está em tendência de alta. Ele está em tendência primária e secundária, que são tendências de longo e médio prazo. A tendência terciária ela já está em xeque. Nós temos uma cunha aqui em vermelho acionada, nós temos as médias cruzadas para baixo, nós temos essa LTA que guia os preços desde dezembro acionada hoje, e estamos num ponto absolutamente decisivo, que é o fundo do dia 2/3 a 83.900 pontos. E essa quebra de padrão na sexta-feira foi acompanhada de forte volume e hoje tem vencimento de opções, então vivemos um movimento aí altamente importante, expressivo e decisivo para o curto prazo. Falando do BOVA11, hoje a LTA que nós vemos aqui foi perdida também no BOVA11, as médias cruzadas para baixo. Nós temos esse topo e depois o topo do dia 13 mais baixo que o anterior. Isso quebra um padrão de topos e fundos ascendentes, é descendente. E o ponto-chave que nós vimos 83.900 no Ibovespa, no BOVA11 81.06. Fechou cravado hoje, né? Existe um gap aqui em 80.86, hoje foi 80.85. Este gap foi fechado. A gente pode até mudar a cor aqui para ficar em destaque, deixar ele aqui azul. Ok? Certo? Falando agora do índice futuro, né? O Ibovespa, essa é uma pergunta que vai vir posteriormente. Por que o Ibovespa caiu 1,15% e por que o índice futuro está caindo 0,5%? As explicações são duas, pessoal. A primeira, que agora o mercado americano está funcionando entre 10h30 e 17h, aqui no Brasil entre 9, que abre o mercado futuro, e 17 também,
Só que aí tem o aftermarket e o índice futuro vai até as 18. Então, na sexta-feira, depois que o Ibovespa estava fechado, o índice futuro acelerou um pouco a queda. Essa é uma explicação e hoje, depois que o Ibovespa fechou, ele recuperou alguns pontos. Então, por isso que dá essa distorção. Ok? Ele já tinha perdido a LTA na sexta. Hoje ele veio em um suporte muito provável, que é 84,555. Só que assim, médias cruzadas para baixo, LTA perdida. Esse sinal é de equilíbrio, mas eu acredito que as coisas devam pender para o lado da venda ainda. Enquanto estiver abaixo de 84,555. Ok? Bom volume hoje, vencimento de opções, então... mas esse ponto aqui, ele é o divisor de águas entre a compra e a venda, 84,555. Tanto que perceba aí que a briga foi nele hoje, ó. Ele foi vencido pelos vendedores, o mercado repicou, veio no fundo anterior 84,990 e na média de 21. Daí o mercado foi abaixo de novo, perto de 84, aí repicou de novo, onde é que foi o repique? 84,555. Então, a tendência maior é de fundos e topos descendentes daqui em diante. Ok? Falando do dólar, hoje um pregão lateral, 0,06 de alta. Pô, professor, mas é um pregão de alta, mas é um candle vermelho? Ele fechou aqui, sexta-feira, ele abriu subindo hoje, mas aí caiu ao longo do dia. Então o dólar segue seu movimento errático e pouco convidativo para posições no momento. Ok? Então falamos dos benchmarks, vamos falar agora... No final a gente vai falar de Petro, Vale, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Agora a gente vai falar dos destaques do dia e dos pedidos do YouTube. Ok? Então vamos ver aqui os destaques do dia. Uma das ações que eu vou falar aqui vai ser o Usiminas. Está caindo forte hoje, quase 5%. Ok? E a outra ação que eu vou falar, que fechou aqui na mínima, Move3. Então são os destaques do pregão desta segunda-feira. Então os Minas, né, o minério de ferro caiu novamente na China, a gente viu ali o cobre, os metais secundários também. Então ela faz um movimento técnico natural. Ela tinha um padrão aqui que não é uma cunha e também não é canal. É um padrão de alargamento. Foi acionado, teve pullback até a média, foi nessa região de fundo, na região de 10,60. Pullback de novo, respeitou a média e a gente tem algo novo. Por quê? Porque tem um Marubozu perto dos 10,60. Quando isso ocorreu no dia 23/1, o mercado subiu. Então, amanhã é um dia de grande expectativa, porque nós temos o 10,58 como suporte, nós temos o 10,64 como suporte e temos o 10,66, fechou a 10,61 e temos também o 10,65. Então tem 1, 2, 3, 4 suportes. Se o mercado adentrar aqui 10,58 e fechar abaixo disso, aí a gente deve ter a continuidade da venda como força dominante. Falando de Move3, Movida, eu tinha até estudado na semana passada a ação, que ela poderia fazer um recuo, né? Ela subiu no mês de dezembro sob efeito de um ombro, cabeça, ombro invertido, rompendo uma LTB. O que ela tem agora? Uma possível formação de ombro, cabeça, ombro invertido, e ela tem também uma LTB. Ela é meio torta aqui, mas é uma LTB. Nem sempre os padrões são perfeitos como no mundo dos duendes e das fadas. Porque quem opera tem robô também, mas tem seres humanos. Seres humanos programam os robôs, então como o mercado financeiro não é mundo de duendes e fadas, tem pequenas distorções assim. Aí você me perguntou, professor, você acha que esse padrão que ocorreu aqui vai se repetir de novo? É muito difícil saber. A região ainda tem suporte, ó, 761,
755, 756. Eu acho que se o mercado permanecer acima de 750, sim. Mas se ele perder esses fundos e principalmente o 747, esse padrão perde muita força e praticamente vai ser anulado. Se já começar a ter uma reação, um movimento de repente de acumulação em torno de 750, aí sim pode se repetir e termos um movimento ascendente de novo. Ok? Agora, antes dos ativos fixos, Petro, Vale, bancos, vamos falar dos pedidos do YouTube. O primeiro pedido, Ser3. O setor educacional é um dos setores que estão no meu radar para a formação do próximo portfólio. Sorrateiramente, como diria o poeta, ela está caindo e essa é a tendência, né? Que ela continue caindo lentamente no movimento estilo caminhão descendo ladeira. Então não tem nenhum sinal, até se o fluxo continuar aí no mercado, ela perdeu uma LTA, fez o pullback, continua caindo. É uma ação com bons fundamentos? Sim. Né? Mas está seguindo o fluxo do mercado e não seria uma surpresa para mim ver a ação a R$28, por exemplo, sei lá, na semana que vem. Né? Existe até uma espécie de... dá para a gente traçar até um estudo auxiliar aqui. Ó. É possível. Né? A gente pode utilizar essas retas até para balizamento. É uma cunha. Será que faz mais sentido assim ou assim? Talvez assim, né? Então é uma cunha. Geralmente cunha de baixa rompe para cima. Só que enquanto o movimento estiver ascendente, deve assim continuar, a não ser que o fluxo do mercado como um todo modifique, né? Ou ocorra algo intrínseco a ela, alguma coisa relevante. E aí, vamos falar agora de um fundo imobiliário, BC, esse aqui acho que eu nunca vi. Pessoal, só para um negócio que eu esqueci, essa página aqui da imersão que eu comentei não é matrícula ainda, tá? O curso vai ser dia 17 e 18 de abril, ele deve ser lançado para o mercado como um todo. Quem cuida disso é a minha equipe. Hoje é dia 19, ele deve ser lançado depois da Páscoa, talvez dia 2 ou 3, as matrículas, né? Essa página é para captar a pré-lista. Qual que é a vantagem da pré-lista? Garantia de matrícula e acesso ao preço de primeiro lote. A gente trabalha com primeiro, segundo, terceiro lote. Primeiro lote é bem mais barato do que o preço de tabela. E aí quem entra na pré-lista permite a gente planejar melhor o treinamento. E aí tem o desconto de primeiro lote. A gente manda o link de matrícula para a pré-lista antes dele ser lançado no mercado. E aí depois só que a gente abre o curso para o mercado, aí para o pessoal que queira se inscrever, mas aí com outro valor, aquela coisa toda. Então aqui você se inscreve para ficar na pré-lista e ter desconto e garantia de matrícula. Pela demanda, eu acredito que a pré-lista preencha todas as vagas dessa vez, como ocorreu já em 2 edições. Uma que a gente lançou logo depois daquela operação da Gerdau e uma outra que a gente lançou quando 2 operações no índice seguidas foram no alvo. Como a gente tem sido feliz aí nas estratégias, isso gera uma expectativa muito forte e a gente trabalha sempre com grupos reduzidos, então a pré-lista, 90% das vagas pela estatística que a gente trabalha deve preencher. É um fundo imobiliário, tendência de alta, né, lançado em dezembro do ano passado. Tem aqui um desenho de um topo duplo, mas nada que assuste. Né? A tendência de alta ela é feita em movimentos de topos e fundos ascendentes, e eu falei bem claramente semana retrasada, passada e reafirmo. Para quem tem interesse em ter fundos imobiliários na carteira, é um momento excelente, tanto que esse assunto vai ser abordado na imersão. Então todos esses bônus, essas vantagens que vocês perceberem nas páginas divulgando aí a imersão e também nas minhas palavras, nos vídeos, não está na página, mas eu garanto que a gente vai ter uma palhinha de fundos imobiliários
provavelmente até com operações, né? E também de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, falar de corretora, falar de tudo. Então, um curso barato que a gente vai lançar com baita um desconto. Às vezes, no primeiro dia, você paga o curso, porque a gente opera ações, índice, dólar. Então, o conhecimento fica por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, porque o curso é atemporal por se tratar de um método, né? E você tem acesso praticamente a um conteúdo completo. Fundos imobiliários, criptos, dólar, índice, ações. Então, é algo muito honesto por um preço muito justo. Ok, pessoal? Então, os fundos tendem a continuar um movimento ascendente, só que a volatilidade histórica é menor, o movimento é mais lento. Já falamos sobre isso. E falar de um outro fundo imobiliário aqui também, que é o BBPO11. É BBPO11. Esse daqui tem uma liquidez bacana também. Deixa eu deixar o volume mais achatadinho. Então, uma tendência de alta também, um momento corretivo. Fez um sinal de topo aqui, uma estrela cadente, depois de atingir uma região de resistência. Mas não é nada, por exemplo, que eu acho que inverta os caminhos. Até parece um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. Então, compra dominante assim deve seguir. Ok? E, para finalizar os pedidos do YouTube, Eternit aí na tela. Eternit é uma eterna promessa, Eternit de eterna. A ação é uma das, isso eu comentei até no outro dia, uma das poucas ações da bolsa que tem tendência primária de longo prazo, secundária de médio prazo e terciária de curto prazo, todos os tempos gráficos em tendência de baixa. Pessoal, isso daqui, salvo um milagre, é caixão e vela preta. Tendência de baixa, primária, secundária e terciária, baixa liquidez, né? Então, eu acho que, por exemplo, não vale a pena fazer médio num ativo desse. Então, tem ações que às vezes eu chego aqui e falo, ó, pessoal, esse ativo vale a pena colocar um capital reduzido tal e deixar ali como alguma coisa para médio prazo, longo prazo. Não é o caso de Eternit. Eu acho uma tranqueira, um dos piores papéis que a gente tem. Agora, professor, mas eu tenho ação. Eu vendo? Putz, não. Para quem já chegou num ponto desse aí, que deixa. Agora, não acho nem que vale a pena comprar para quem está de fora, ou para fazer média, ou para tentar alguma coisa, né? Então, eu penso isso daí, sobre o ativo. Então, vamos falar aí de Petro Vale Bancos, né? A semana de balanços continua, né, pessoal? Tem balanço até o dia 30, né? Então, o mercado hoje, opções, aí vai tendo os balanços. A Petrobras fez um movimento de fácil leitura aqui, né, que nós já tínhamos projetado desde o dia 12. Ela fez um topo duplo, né, e veio buscar a LTA, que era um movimento lateral esperado para a ação, né? Então a LTA ela veio buscar a média de 21, tinha um suporte aqui a 21,32. Ela perdeu a média de 21, veio na LTA. Se ela perder a LTA, tem um abismo pela frente? Na verdade não, porque nós temos 2 pontos de força, 2 suportes. O 20,51, que foi a mínima do dia 2, e também o 20,62, que foi a máxima do dia 1º. Agora, abaixo da região de R$ 20,50, aí sim, a gente poderia pensar na ação a 18,50. É uma hipótese, sim. Então, um movimento bastante delicado e decisivo para a Petrobras. Falando da Vale, seguindo os metais, seus pares na Europa, as mineradoras de Londres, e até seguindo o que nós havíamos projetado na semana passada. Isso daqui é uma estrela, é praticamente uma estrela da noite, né? Uma shooting star tocando a média. Qual que é a tendência da Vale? Tocar novamente a região aqui de R$ 40,51. Ela o fez, foi a 40,67, quase fez, mas provavelmente toca a CLTB. E esta região aqui, que eu vou até traçar como sendo um ponto de força importante, essas regiões aqui mais atrás eu vou apagá-las aqui para... Eu gosto do gráfico. Inclusive minha equipe falou que além do
controle emocional, daquela história toda que o pessoal acha que as minhas leituras passam as coisas de uma forma simples e segura. O pessoal elogia também os gráficos que são muito limpos, então tem que manter aí a casa em ordem para justificar os elogios, né? Então, a região aqui de 40,64. Vamos manter aqui. E há um ponto 40,64, 40 reais com 50, ela está numa região de suporte, né? Perdeu essa região, deve vir na LTB e aí teria logo abaixo, que eu acho que ela vem nesse patamar, o 39,55. Aqui que eu acho que vai ter a briga mais forte nos 39,55 na mineradora. Ok? Porque como teve rompimento falso, é provável que venha no início dessa última escalada. Vamos ver. Falando de BBAS3, Banco do Brasil, pregão de queda, né? A gente já vinha comentando que existia aqui um padrão de distribuição de preços. Aí nós temos aqui vários enroscos, né? A média de 21 fechou abaixo. Esse fundo anterior que aciona inclusive um pivô de baixa, 41,69. Né? E nós temos aqui um ponto importante também, a 41,12, que ela praticamente testou hoje. Então, assim como o Petrobras, está numa região bem decisiva, Banco do Brasil, em cima de uma linha de tendência que guia os preços desde dezembro, então teremos sessões de fortes emoções a seguir. Né? A tendência da continuidade de um movimento baixista, pelo menos no curto prazo, para dentro em breve ter oportunidade de compra generalizada e rara oportunidade. Falando de TUB, Itaú, um movimento bem técnico, né? Tem um ombro cabeça a ombro, neckline 50, ponto mais baixo aqui, ó, 50,23. Poxa, professor, acionou o ombro cabeça a ombro? Acionou, né? Fechou um pouquinho abaixo, tendência a fechar esse gap aqui. Tem uma LTA também perdida, né? E apesar de ser pequeno, a perda de R$50,61 aciona um pivô de baixa. Então tem alguns ingredientes que apontam a quantidade da queda, pelo menos no curto prazo. E aí, por fim, para a gente terminar os estudos de hoje, nós temos Bradesco. Tem um ombro cabeça a ombro aqui inclinado acionado, médias apontando para baixo. O fato de ter fechado abaixo de R$38 mostra que esse suporte aqui ele foi violado, né? Tinha sido suporte dia 8, depois por 2 sessões seguidas, dia 15 e 16, então tem algo novo aqui. A tendência é que os preços busquem ao longo dos próximos dias 36,60, que é o ponto que a gente está cantando a bola desde esse candle aqui. Ok? Então é isso aí. Quem quiser receber o cenário, nome e e-mail no site ou no link que eu vou deixar na descrição. Se vocês puderem deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, ajuda aí a nossa missão. E a imersão pré-lista aberta, vou deixar a descrição do vídeo também, tem um vídeo explicativo também aqui no primeiro vídeo aqui no cabeçalho do YouTube. Aproveitem aí, vai ter um valor muito interessante, conteúdo sempre... a gente procura inovar, trazer alguma técnica nova. O método Top Traders é como terno, pessoal. A essência se mantém, a gente joga somente com os detalhes ali, procurando deixar o mais elegante, completo possível. Ok? Saúde e paz a todos, uma excelente semana, pessoal. Seguimos juntos, se Deus quiser, e até amanhã no Radar. Valeu!